Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa diário espiritual. Que a paz e a alegria de Cristo esteja com você e toda a sua família. Nós já criamos uma história, você já fazemos parte um da família, um do outro. E muito obrigado por você abrir as portas da sua casa, ligar o seu televisor, para que nós pudéssemos chegar até você para levar a palavra de Deus. Diariamente, ou constantemente, precisamos nos questionar: quem é Jesus para nós? E essa pergunta que vai permear todo o nosso programa de hoje, para que nós possamos verdadeiramente responder quem é Jesus para todos nós. Mas antes, nós vamos conhecer agora no nosso programa a vida de mais um santo que, com certeza, na sua maneira de viver, para si ele respondeu quem era Jesus. Então vamos conhecer a vida de São Venceslau, um príncipe santo. São Venceslau, o príncipe santo. O santo que nos ensina com sua opção pelo reino de Deus e de vida constante na luta para a santidade é o príncipe Venceslau. Sua história se entrelaça com a vida de fé da família real. Seu pai, Vratislau, era duque da Boêmia. O pai e seu avô eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era uma pagã ambiciosa e inimiga da religião. São Venceslau foi educado pela avó. Por isso cresceu religioso e muito caridoso com os pobres, enquanto seu irmão, educado pela mãe, tornou-se violento e ambicioso. Com a morte do pai e pouca idade do santo herdeiro, a mãe, má intencionada, assumiu o governo. Sendo assim, tratou de expulsar os missionários católicos. O povo revoltado, juntamente com os nobres, pressionaram o príncipe para assumir o governo, e com golpe de estado Venceslau assumiu. Nos 8 anos de reinado, Venceslau honrou a fama de o príncipe santo. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários e governou com tanta justiça e brandura que, com pouco tempo, conquistou o coração do povo que o amava e por ele era concretamente amado. Protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos e viúvas. Este homem, que muito se preocupou com a evangelização do povo a fim de introduzir todos o sistema de Deus, era de profunda vida espiritual, mas infelizmente odiado por seu irmão e por sua mãe, que além de matar a piedosa sogra, concordou com a trama contra o filho. Quando nasceu o primogênito de Boleslau, São Venceslau foi convidado para solene banquete, onde foi pensando na reconciliação. Tendo saído para estar em oração, foi apunhalado pelo irmão e capangas dele. Antes de cair morto, São Venceslau pronunciou: "Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito." São Venceslau, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós vimos na história de São Venceslau, Deus, ele não tira a liberdade do homem. Sim, Deus deseja que todos possam chegar à salvação, que todos pratiquem o bem, mas ele dá a liberdade. Nós vimos que o pai de São Venceslau e sua avó eram cristãos e deram uma boa formação, mas infelizmente já a mãe de Venceslau era uma mulher muito ambiciosa, uma mulher totalmente assim, pagã, que não entendia essa dimensão de viver a graça de Deus. E por isso ela foi assim entrando numa derrocada e jamais se abriu à graça de Deus. Ela e o seu outro filho viveram essa realidade tão triste, sombria, de deixar o mal dominar a sua vida. Tanto é que a mãe de Venceslau mata a sua avó, a sua sogra, e assim começa desencadear cada vez mais esse processo de escuridão na vida da mãe de Venceslau. Mas nem por isso Venceslau ele se deixa conduzir por essa realidade, mas ele continua assim sendo uma boa pessoa. Ele que é eleito, sua mãe querendo tomar o poder juntamente com o seu irmão, então ela começa a tramar contra o próprio filho Venceslau. E um dia o seu próprio irmão monta uma emboscada, juntamente com uns capangas, apunhala o seu irmão, matando-o. Mas jamais Venceslau
foi para o lado das trevas. Então, na vida do santo de hoje, nós podemos enxergar claramente o lado da luz e o lado das trevas. Aqueles que realmente andam nas trevas sempre desejam o mal para as pessoas, sempre vai fazer atitudes negativas, desejam a morte, matam as pessoas. Já quem está na luz, esse vive a luz e proclama e vive e irradia luz para as outras pessoas. E a luz incomoda quem está nas trevas. Com certeza, a vida de Venceslau incomodava muito a vida da sua mãe e de seu irmão, que andavam nas trevas. Então, que nós possamos também, assim, sempre caminhar na luz, fazer a vontade de Deus e buscar sempre viver e produzir bons frutos. Mas não fiquemos reclamando. Muitas das vezes, muitas pessoas querem denegrir a nossa imagem e nós somos chamados a recordar aquele ditado: só se joga pedra em árvore que bom fruto dá. Se estão brigando com você, se estão te achincalhando, se estão fazendo piadinhas com você, é sinal de que você está produzindo algum bom fruto e está incomodando. Mas que a nossa união com Deus já nos mantenha assim, sempre vivendo o bem, buscando assim cada vez mais a santidade, como buscou São Venceslau. São Venceslau, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa sexta-feira, a palavra de Deus, mais uma vez, vem aquecer os nossos corações. Por isso vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus, essa palavra que nós acabamos de ouvir a proclamação aqui no nosso programa. Lucas afirma hoje, nessa passagem, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós somos chamados a invocar o Espírito Santo para que também nós sintamos no nosso coração, nós que acabamos de ouvir essa palavra, para que também nós possamos reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus que uma certa vez estava rezando e depois da sua oração chegou para os seus discípulos e perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? E eles respondem prontamente que é Jeremias, que é algum dos profetas. Mas depois Jesus perguntou: e para você, quem eu sou? Pedro responde prontamente: tu és Messias, tu és o Filho de Deus. Nós podemos perceber que nessas duas perguntas há uma diferença muito grande. Quando Jesus pergunta na primeira vez, então a gente percebe que não há um certo compromisso. Ou seja, não é um compromisso, não há um envolvimento de Jesus com os seus discípulos. Por isso que prontamente cada um diz que é Jeremias, que é Elias, que é algum dos profetas. Então eles têm muito para dizer. Ou seja, a primeira pergunta gera resposta que não brota só dos lábios, que não tem comprometimento com Jesus. Por isso que Jesus então faz novamente a pergunta: e para você, quem eu sou? E nisso todos se calaram e apenas Pedro respondeu que ele era o Messias. Então essa segunda pergunta gera um comprometimento, gera uma ligação, gera uma intimidade com Jesus. E essa pergunta que Jesus faz ao longo da história para os seus seguidores, faz para todos os batizados, faz para mim e também com certeza faz para você hoje. Quem ele é para você? E se a gente responde
que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, louvado seja Deus. Porque não foi nem a carne, não foi um ser humano que revelou isso, mas é o próprio Deus, é o Espírito Santo que revela isso na vida de cada um de nós. Mas se a gente espera que Jesus seja apenas um curandeiro, aquele que vem resolver os meus problemas na hora que eu estou em dificuldade, então isso não gera compromisso com Jesus. Eu só vou até Ele na hora que eu preciso, na hora que eu necessito. Depois que eu resolvo meus problemas, eu volto para minha casa, eu volto para minha realidade. Não quero saber de Jesus na minha vida. Esse tipo de comportamento está na ordem da primeira pergunta: quem diz os homens que eu sou? Não gera compromisso com Jesus. Mas Jesus verdadeiramente deseja que nós respondamos quem Ele é para todos nós. E essa pergunta precisa martelar a consciência de cada um de nós todos os dias. Nós precisamos responder para nós mesmos quem é Jesus para nós. E para nós, a verdadeira resposta precisa ser que Jesus deseja ser um amigo, Jesus deseja ser o nosso Salvador. E Ele deseja que nós nos comprometamos com Ele, não só com os bens, mas Ele deseja que nós nos comprometamos com Ele de corpo e de alma. Que todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, todo o nosso corpo, toda a nossa alma seja para refletir Jesus Cristo. É esse nível de comprometimento que Jesus deseja ter para com cada um de nós. Que nós nos deixemos ser conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo, como Pedro foi conduzido no Evangelho de hoje. Que nessa sexta-feira, estamos encerrando essa semana, que possamos, nesse final de semana, proclamar esse Jesus, participando da vida de comunidade, que nós possamos ajudar as pessoas, também possamos meditar a palavra de Deus para entender e partilhar essa palavra com os irmãos e irmãs. E assim nós vamos nos comprometendo pouco a pouco com Jesus, e isso que Ele deseja, é assim que nós vamos encontrar verdadeiramente a salvação, caríssimos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos implorar para que Santa Rita possa, mais uma vez, apresentar os nossos projetos a Deus, consagrando a ela os nossos bens, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente aqui nós vamos implorar a bênção de Deus para que abençoe esta água que você preparou, para que você possa utilizar. Essa água que vai ser abençoada, que vai ser santificada, para recordar que você também precisa viver a santidade. E que essa água também e o Evangelho de hoje te ajude a refletir quem é Jesus para você. Para que você, respondendo essa pergunta, você possa se consagrar, se comprometer cada vez mais com esse Jesus e com a sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo.
Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Sábado às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19h30, Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. E no domingo, Missa na Matriz, às 7 da manhã e às 19h30. Estamos chegando ao final dessa edição de sexta-feira do nosso programa Diário Espiritual e também de uma semana. Então vamos agradecer a Deus que agiu grandemente na vida de cada um de nós, desde segunda-feira até o dia de hoje. E vamos também pedir a sua proteção, a sua companhia durante esse final de semana, para que tudo aquilo que a gente refletiu nessa semana possamos levar como fruto para a vida de comunidade, participando verdadeiramente da comunidade da igreja e ali partilhando com os irmãos o dom que o Senhor oferece a cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela precisa se transformar em obras. Ou seja, não podemos só ficar meditando na teoria, mas a palavra de Deus precisa nos levar, precisa ser praticada. Então, que a graça de Deus nos ajude a viver bem esse final de semana na graça de Deus. Então, imploremos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você fique na paz de Cristo, um forte abraço, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.